O escândalo é um fato que fere as normas de conduta moral, disciplinar ou os princípios da lei de Deus, reveladas através dos seus santos. É o resultado dos vícios e das imperfeições dos homens. É tudo que causa mal de um para com o outro, com ou sem repercussão. Segundo a justiça de Deus, que é perfeitíssima e impecável, ninguém deve faltar com o amor, a caridade e a verdade. E se causar tropeço a alguém, seja irmão da igreja ou pessoa da sociedade, praticando injustiça, causará escândalo. Por isso que nosso Senhor Jesus disse assim aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, uma grande pedra, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Outra vez, na parábola do joio, Jesus falou sobre o escândalo, dizendo: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho de Deus os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidades, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Devido aos problemas que o escândalo causa, deve-se evitar tudo que seja mal e pecaminoso. Mesmo que seja algo lícito, mas que tenha aparência do mal, deve ser evitado. Por isso a nossa igreja tem a disciplina que nos foi dada por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que deve ser obedecida pelos seus membros. Relembramos alguns pontos importantes da nossa doutrina e disciplina, que, se não forem observados, poderão gerar escândalos entre o povo apostólico e entre as pessoas que conhecem a nossa fé. Para as mulheres, não é permitido utilizar saias ou vestidos fora da medida estipulada, ou seja, 2 dedos abaixo do meio da barriga das pernas, calças compridas, exceto no local do trabalho, quando fizer parte do uniforme e for estritamente necessário e exigido, roupas rasgadas ou desfiadas, propositadamente, pinturas no rosto e unhas, exceto o esmalte incolor. Batons, tinturas coloridas do cabelo, diferente da sua cor natural, franjas, repicados ou penteados extravagantes, roupas coladas ao corpo, delineando o perfil ou silhueta, blusas ou camisetas transparentes, curtas ou decotadas, demasiadamente, expondo partes do corpo, estampas extravagantes, calçados ou sandálias com salto muito alto, acima de 5 centímetros. Para as meninas com idade até 9 anos, as saias ou vestidos devem cobrir os joelhos, não sendo permitido o uso de shorts ou calça comprida, de qualquer espécie, exceto quando exigido, e somente no recinto escolar. Para os homens, não é permitido utilizar cabelos compridos,
penteados extravagantes, barba, costeleta comprida e cavanhaques. Camisetas regatas, camisas e camisões fora da calça, estampas extravagantes, cores berrantes, vestimentas justas e coladas ao corpo, shorts, bermudas, calças rasgadas ou desfiadas propositadamente. Não podem ter vícios do fumo, cachimbo, narguilés, nem fazer uso de drogas, entorpecentes e bebidas alcoólicas, nem mesmo chope, cerveja, vinho, conhaque, champanhe, digo melhor, e bebidas de baixo teor alcoólico. Não participamos de jogos que geram disputas ou de azar, loterias, cassinos, rifas, entre outros. O apostólico pode realizar atividades físicas, inclusive aquelas que fazem parte do currículo escolar, mas com as vestes dentro dos padrões apostólicos, mesmo no ambiente ou recintos onde são exercidas, como colégios e faculdades. Cuidado com os lugares áridos, indecentes e imorais. Não frequentamos salão de jogos, danças, cinemas, shows, festas profanas e nem assistimos a programas televisivos, novelas, filmes, entre outros. Quanto ao namoro, devem se respeitar e ter modos diante das outras pessoas, não ficando em lugares impróprios, agarrados, de maneira escandalosa, pois esse tipo de namoro é contra a moral cristã e não é permitido para os apostólicos. Conservem o seu espírito e o seu corpo para um casamento abençoado e matrimônio feliz. Quanto à família, muito cuidado com a exposição de assuntos particulares da vida do casal e de seu lar, pois isso pode dar brecha para excessos de liberdade de quem os ouve, causando sérios problemas. O adultério, a traição, a promiscuidade e a libertinagem são atos escandalosos também, condenados por Deus e ferem a honra e a moral. Em relação ao seu próximo, a doutrina e disciplina são claras. Não devemos cobiçar, ofender, insultar, caluniar, violar a confiança ou trato pessoal, proceder a abuso físico ou sexual, promover agressão física, furto ou vandalismo, insinuar ou fofocar sobre a vida alheia, ter linguagens obscenas e provocativas, promover heresias, apostasias, intolerâncias e divisões. Muito cuidado com o que vem na internet. Precisam ser sábios para saberem discernir o que é bom e útil para o seu desenvolvimento e aprendizado, e o que denigre a moral e os bons costumes, pois contamina a alma, ilude, engana e principalmente os afasta de Deus. Atenção especial com as redes sociais. Cuidado com a exposição de suas vidas, de sua família e dos seus bens. Não divulgue a vida alheia. Isso é fofoca, calúnia, difamação, gera escândalo e desentendimentos. Estejam sempre atentos para não compartilhar ou divulgar notícias falsas, os fake news, comprometendo a si mesmos, os seus irmãos e a nossa Igreja Apostólica. A disciplina justa e sensata não tolhe a liberdade dentro dos limites estabelecidos por Deus,
mas evita os excessos, a iniquidade e o escândalo. Por esse motivo, sem disciplina, não há moralização dos costumes, nem se dá a purificação da alma. A liberdade ampla e ilimitada do mundo pode parecer boa aos olhos de muitos, mas fere a moral da santa doutrina. Observe o exemplo do amado apóstolo São Paulo, quando disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, querendo muitas vezes ser superior ao seu irmão, julgando-o por aparência ou interesse. Isso não convém e nem edifica um filho de Deus, muito pelo contrário, traz ofensas e escândalos. Procure fazer sempre o bem, incentivando, cooperando e ajudando o seu irmão ou as pessoas ao seu redor. Quem se preza precisa ver com quem anda. O apostólico bem firme na fé pode até andar com pessoas cujos costumes ou trajes sejam diferentes, sem se contaminar. Mas se ficar envergonhados e ceder, modificando o seu proceder ou as suas vestes, irá escandalizar aqueles que o conhecem. A luxúria, a indecência, a infidelidade, a inveja, a cobiça, a raiva, a preguiça, o orgulho, a soberba, assim como a vaidade, prejudicam a santificação e a salvação da alma e são escândalos para os filhos de Deus. Entretanto, ninguém deve criticar ou expor alguém por isso ou por aquilo, ficar fazendo comentários da vida alheia, já é um ato condenado por Deus, pois a crítica e a maledicência também fere o próximo e a sua alma, e é um proceder escandaloso. Confie na justiça de Deus e dos seus santos. Somente eles conhecem o profundo do nosso coração e o nosso interesse. Portanto, não adianta evitar o escândalo e cair do outro lado pela palavra precipitada, muitas vezes injusta. Por isso, em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, recomendamos que tenham muito amor, aceitem esses conselhos e ensinos preciosos sobre o proceder de um filho de Deus e a obediência à disciplina apostólica, pois a sua fidelidade e perseverança trará muita honra e merecimento diante de Deus e de nossos santos, e toda a proteção celestial para serem abençoados, felizes e bem-aventurados. Aqui está, irmãos, esse caso, né? Jesus disse, é impossível não haver escândalo. Mas também, irmãos, tanta coisa que é escândalo, né? Escândalo é uma coisa só, um ato só da vida de uma pessoa. A pessoa teve um deslize na vida, pronto, ela cometeu escândalo, e só aquilo é escândalo. Não é bem assim. Porque se fosse só assim, seria possível não ter tanto escândalo. Os irmãos viram aqui, através da leitura, quantas situações onde fica caracterizado o escândalo. Ele aparece de diversas maneiras, de diversas formas, por diversos motivos. E todos eles, independente do motivo ou da forma, chama-se escândalo. Tem o mesmo nome. E no final da mensagem, essa palavra aí,
bem colocada, não é? Não adianta uma pessoa dizer que não faz isso, que não tenha feito isso e que não tenha promovido escândalo. Mas ela cai do outro lado, porque pratica através do seu falar, do seu procedimento, do trato com os demais, ela também acaba escandalizando. Então, cai no mesmo erro, na mesma situação. E com isso, irmãos, perante a justiça e o juízo divino, ninguém escaparia. Eu disse escaparia. Mas lembre-se bem, Jesus mesmo disse: todo pecado e ofensa praticada pelo ser humano em relação a outro ser humano é perdoável. Quer dizer, existe possibilidade de recuperação, de regeneração. Pode haver perdão. É lógico, se houver o arrependimento, é diante de Deus, não é? E esse arrependimento for sincero. Agora ele diz, quanto à blasfêmia contra o Espírito Santo, aí existe um agravo muito forte. É quando a pessoa tem um pecado contra o Espírito Santo, quando ele vai contra Deus, quando ele parte para cima daquilo que é de Deus, porque é do Espírito Santo. Quando a pessoa investe contra a justiça divina e maldiz das coisas de Deus, da doutrina, da disciplina, fala mal da igreja, pode ser enquadrado. Então, disse Jesus, se a pessoa cair nessa situação e cometer o pecado contra o Espírito Santo de Deus, aí é impossível o perdão. Porque a pessoa fica lacrada, né? Porque lutou contra Deus. Então, é preciso muito cuidado para não entrar nessa situação. Por que existe a doutrina e a disciplina? E por que existem os esclarecimentos e os chamamentos? É porque Deus ama o seu povo. É porque Ele quer o bem. E se houver, como na verdade há, é lógico, Jesus disse, é impossível não haver. As pessoas, como o escândalo, ele se aparece de diversas maneiras, de diversas formas, e às vezes a pessoa nem percebe que está escandalizando os outros, irmãos, então ele pode acontecer na vida de qualquer um, né? Aqui, olha, logo no começo da mensagem, o escândalo é um fato que fere as normas da conduta moral, disciplinar ou os princípios das leis de Deus, revelados através dos seus santos. É o resultado dos vícios e das imperfeições humanas. É tudo que causa mal de um para com o outro, com ou sem repercussão. Irmãos, então note bem, se o ato, a atitude deu notícia e as pessoas saem falando e comentando, é escândalo. Mas se ninguém falar nada, também é escândalo. Não teve repercussão, mas a pessoa fez e escondeu. Então, irmãos, é a mesma coisa. Aquilo que é pecado é pecado. Não teve repercussão, ninguém falou nada,
esconderam, né? Às vezes é um amigo, né? Deixa passar, não importa, não vai adiantar nada. Perante Deus, irmãos, essas coisas não passam. Mas ele deu a doutrina, irmãos, e a intenção é salvar as pessoas. Por quê? As coisas do mal, elas são mesmo do mal. E elas acontecem para atrapalhar a vida das pessoas, do povo de Deus. Então é uma armadilha. E há uma luta entre o bem e o mal. E Jesus usa suas armas. E o mal, as armas dele. Jesus procura influenciar as pessoas através da doutrina, da aplicação de um método de vida, de um procedimento. E o mal, por sua vez, confunde as pessoas e faz com que elas tenham prazer nas coisas erradas, até se divertirem, folgarem com aquilo que é errado. Então há uma guerra muito grande. O apóstolo São Paulo, ele diz, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas temos que lutar contra os principados, as hostes espirituais da maldade, que lutam para ocupar os lugares celestiais. Em seguida, ele disse que o Filho de Deus, o cristão, deve estar revestido das armaduras de Deus, as armaduras de um cristão. E ali ele cita diversas. Então, irmãos, não é porque a mensagem parece apertada, irmãos, que isso daqui é uma forma de condenar ninguém. Isso não condena as pessoas. Por quê? Como disse Jesus, os pecados são perdoáveis. E uma pessoa que hoje, às vezes comete um deslize, ela se arrepende. Ela pode se arrepender e amanhã ela já é outra pessoa. Agora, novamente convertida, porque ela se conciliou com Deus. Irmãos, eu certa vez ouvi uma mensagem aqui da nossa irmã missionária, Odete, né? Hoje, nossa saudosa irmã, que Deus a tem, que com ordem do nosso irmão Aldo, ela então apresentou aquela mensagem e fez aquela recomendação, uma recomendação da Santa Vó Rosa, exatamente sobre esse assunto. Uma pessoa comete um erro na vida. Foi o que o irmão Aldo falou, orientou a irmã Odete, com ordem da Santa Vó Rosa. Os outros não sabem se ela se arrependeu e se ela pediu perdão. E ela pode ter feito isso e está perdoada. Deus já perdoou. Já está tudo certo com Deus. Já se acertou, aquilo não existe mais. Deus disse, lá no passado, no Velho Testamento, e São Paulo faz menção em seus ensinos, disse Deus, sou eu quem perdoo, que apago os vossos pecados, e as vossas iniquidades não me lembrarei mais. Quando Deus perdoa uma pessoa, Ele esquece. Está acabado, o assunto encerrado. Aquilo acabou, desapareceu. Porque Ele disse, sou eu quem perdoo. O perdão da Santa Vó Rosa é perdão de Deus. Sai em Deus, irmãos. Do irmão Aldo sai em Deus. Por isso que eles têm poder para perdoar. Porque vem de Deus e de Jesus. É válido. Então, irmãos,
e disse o seguinte: cuidado, cuidado, porque aqueles que levam o caso para frente poderão estar entrando numa situação complicadíssima com os seus comentários e com as suas atitudes, porque aquele pecado está perdoado. Também, irmãos, nem por isso. Os irmãos sabem que existem os direitos e os deveres na lei. Existem os direitos e os deveres, onde assim determina, onde acaba o meu direito, começa o seu. Onde o seu começa, o meu se acaba. A invasão à propriedade é crime. Não é? Invasões a propriedades é crime. Quando uma pessoa entra na vida alheia, ele está entrando na propriedade alheia. Não é a vida dele, ele não tem nada com isso, não tem nada a ver com a vida do outro. Ele está entrando, irmãos, numa propriedade privada que Deus deu à pessoa o livre-arbítrio para a pessoa escolher o que ela quer. Então, quando ela entra, ela invadiu aquilo que é do direito do outro. Irmãos, o pecado dela é maior, de invasão. A outra pode estar errada. Certa ou errada, não importa, mas aquele que invadiu o alheio, irmãos, perante a justiça de Deus, é maior o pecado do invasor. Por isso, irmãos, que as fofocas, o falatório profano, a maledicência é pecado grave e é escândalo também. Portanto, irmãos, é preciso cuidado, muito cuidado, para não se envolver. Ninguém ganha nada com isso. Ninguém ganha nada com isso. Ninguém leva vantagem, irmãos, em fazer essas coisas. E há mais agravos ainda. Note bem, irmãos, quando diz Deus: eu perdoo os seus pecados e deles não me lembrarei mais. Eu pergunto, acabou o pecado? Realmente? Irmãos, de onde o pecado vem? De onde ele emerge? Não existe o Deus do pecado? Aquele pecado não está na pessoa, mas ele está no dono do pecado, lá no autor do pecado. Estão todos reunidos nele. Né? Porque ele é o Deus do pecado. É o Deus da mentira, do engano, da falsidade, de toda a maldade. A pessoa está perdoada, sumiu do espírito da pessoa, mas lá está na matriz, não é? O original está lá. E quando alguém levanta o pecado do outro, porque ninguém transmite se não receber. Irmãos, veja, na ciência, na tecnologia, um aparelho só transmite aquilo que ele recebe. Então, para ele transmitir, ele tem que receber, ele tem que, aquele assunto, aquele sinal tem que se incorporar àquele aparelho para ele mandar para frente. Então, ele recebe nele, no aparelho, todo aquele conteúdo. Então, o fofoqueiro, ele vai buscar lá o pecado do outro. Ele traz para ele de lá do abismo. Veja, irmãos, que coisa mais grave. Ele traz para ele, para que ele possa emitir ou transmitir
para as pessoas. E ele fica todo alegrão, transmitindo, fazendo as suas intrigas, suas fofocas e os seus comentários. E não sabe que aquele pecado está nele. Porque ele trouxe para ele atraiu para ele, o conteúdo está nele agora. Porque se não tivesse, ele não transmitia, não teria influência. Ele é real, é fato, ele existe. E ele se expande. Porque outro passa para o outro e vai transmitindo como um vírus. Irmãos, tivemos essa epidemia e veja a contaminação. É por isso que o apóstolo disse que os pecados da língua é semelhante a um incêndio, que nasce de uma pequena chama, mas no fim incendeia uma floresta toda. Então se expande e causa um grande transtorno no mundo, entre as pessoas, um mal muito grande. Então a pessoa vai buscar no lugar inconveniente. Mesmo que não estava perdoado, ainda está com a pessoa. A pessoa pecou e o pecado está com ela. Irmão, que vantagem buscar para si o pecado do outro, para passar para frente, para poder transmitir. Tem algum lucro nisso? Alguma vantagem? Irmãos, é preciso repensar a situação, para não ficar envolvido numa situação diante do juízo de Deus e não promover a obra do mal. Porque às vezes a pessoa faz as coisas sem pensar direito, né? Mas doutrina existe para esclarecer. É preciso muito cuidado, irmãos. É perigoso para si. Não tragam para si coisa ruim. Irmãos, volto a dizer, mesmo que seja uma coisa que não está eliminado, está com a pessoa ainda, a pessoa errou, pecou, para que pegar para si, para transmitir? Porque se não pegasse, não transmitia. Tem que ter peso para ter efeito. Irmãos, aí fica na consciência de cada um. E cada um de nós somos responsáveis por aquilo que fazemos e o que falamos. Perfeito é o juízo de Deus. Deus é misericórdia, é bondade, é amor. Tudo faz para salvar, orientar as pessoas, iluminar, colocar no caminho do bem, da verdade, da luz, para que a pessoa caminhe na luz. Mas a pessoa precisa aceitar. O grande problema do ser humano, irmãos, é a rejeição. A rejeição é problema. Por quê? Muitas vezes a criatura rejeita, não quer, não aceita, não concorda e prefere fazer o que gosta. Então faz. Mas a lei de Deus, ela é eterna. A justiça de Deus é eterna. Deus em tudo perfeito. E no pastor que pregou quinta-feira citou esse hino, a santidade de Deus. Deus em tudo perfeito. Ele é justiça, Ele é amor, Ele não falha. Nós precisamos tomar cuidado. Ele é bondade. E lembrem-se do que disse Jesus sobre o juízo divino. Disse Jesus: haverá um juízo sem misericórdia para aqueles que não usam de misericórdia. A misericórdia triunfa no juízo. A misericórdia está aqui em cima. E ajuda a pessoa. E quando a criatura faz mal para o outro, ele não está exercendo a misericórdia. Então, irmãos, é um agravante, é uma dificuldade, é alguma coisa a mais que precisa ser resolvido e que a pessoa mesmo precisa decidir
sobre os seus atos, sobre o seu comportamento, para ser justos diante de Deus, o nosso Pai Celestial. Porque essa é a vontade de Deus, disse São Paulo, a vossa santificação. Que as pessoas se abstenham do mal, da falsidade, do que não presta, e se apeguem ao bem. Irmãos, eram as palavras que eu lhes pude dizer, e amanhã vou ter que falar novamente, porque esta é a mensagem da oportunidade. Eu desejo a todos a bênção e a graça do nosso Deus, o nosso Pai, e que cada um, então, medite, na situação. Não se trata de uma brincadeira, é muito sério isso. Eu agradeço a todos os irmãos, a sua atenção, o seu carinho, o seu trabalho, a sua disposição. Que a Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo, juntamente com a nossa Santa Mãe, a Virgem Maria, recompense a todos. Também aos internautas, os que nos acompanham, que a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo os abençoe e os recompense. E assim cada um tenha a recompensa celeste. E em seguida nós vamos ouvir mais um hino que será apresentado com os nossos irmãos, hoje com a presença de alguns irmãos da terceira idade, os pastores, obreiros, também diaconisas, que foi-lhe dado essa graça, essa oportunidade para se apresentarem juntos com o coral. Vigiando, orando,
consigo. Irmãos, nós vamos encerrar, os irmãos podem continuar em pé. Eu agradeço a todos, agradeço ao nosso Deus, ao nosso Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e também o Santo Irmão Alto. Convido para que
Fiquem em pé os que puderem. Nós vamos fazer a oração final, encerrando nossa reunião desta noite. Irei orar. Santíssimo Deus, bondoso Pai, Deus da justiça, do amor, da misericórdia, da bondade, nós te louvamos e te glorificamos pelas suas providências, pelo seu carinho e amor dedicado a todos os teus filhos. Agradecemos a Jesus Cristo, nosso divino Mestre, que nos tem ensinado o bem e a virtude, e nos ensinam, juntamente com a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, e do Santo Evangelho, nos ensina a verdade e a forma como fugirmos do poder do mal, das suas armadilhas e dos embaraços da vida. Nós agradecemos por tudo e sabemos que nos ama e quer a nossa vitória, a nossa felicidade. Por isso, estão sempre ativos os anjos, sobem e descem a favor dessa igreja, a favor do povo apostólico. E todos são tratados da mesma forma, porque Deus ama cada um como seu filho, a sua filha, e não faz distinção de pessoa. Nós agradecemos, nós glorificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, o Santo Irmão Aldo. E agora eu peço a bênção para todos os irmãos, estes que estão aqui presentes, participando ativamente desta reunião, e aqueles que estão distantes, talvez não estão nesse momento na frequência, mas tem o seu espírito ligado aos céus. Eu peço por eles. E os que nos acompanham através do sistema da informática, também que eles possam ser dignos nesta hora de receber a graça. Todos os nossos irmãos, ouvintes da hora milagrosa, meu Deus, eu rogo por todos, os abençoe, os fortaleça, dê saúde, dê vida e paz ao espírito. Façam com que tenham gozo na alma, alegria e prazer no bem, e prazer em obedecer às suas leis, às suas recomendações, porque é vida, é saúde, é bem-estar, é salvação. E assim seja para a tua glória e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Também esses que têm os seus nomes e foram colocados aqui na caixa de pedidos de oração, eu peço por eles. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, sabe a necessidade e o motivo desses pedidos. Estenda as tuas mãos gloriosas e poderosas, atende esses pedidos. Eu te peço para o bem, para a felicidade, para a vitória de cada um destes que almeja tanto a sua graça e fazem com fé, com amor, na esperança de alcançar. Sejam, portanto, alcançados, ainda que pela misericórdia do nosso Deus. Assim, irmãos, que os santos anjos acompanhem para casa e tenham paz. Recebam a bênção de Deus, o Pai, de Jesus, da Santa Vó Rosa e da Virgem Maria, a bênção do nosso Santo Irmão Aldo, e ela seja constante na sua vida. Amém.